Graça e paz, irmãos e irmãs, tudo bem com você? Que bom, bom dia. Estamos aqui continuando com os estudos joaninos, né? Onde iniciamos a nossa série de estudos no Evangelho, onde João lança as bases, né, de toda a doutrina cristã para aqueles cristãos, para aqueles crentes que estavam no primeiro século, né, enfrentando uma forte onda de gnosticismo, né? Gnosticismo que era o principal fundamento negar a divindade de Jesus, né? Afirmando que ele não era o Cristo, mas sim que ele recebeu o Cristo quando no batismo e perdeu o Cristo, né? O Cristo se retirou dele quando ele foi condenado e crucificado. Então, diante disso, João lança essas bases, né, essa doutrina, baseado naquilo que ele tinha convivido e vivenciado, né, olhos, ouvidos, no caminhar com Jesus, e isso ele traz para o Evangelho. E, de certa forma, ele mostra no Evangelho que Jesus é o Cristo, né, é o Deus encarnado. E, de certa forma, passado-se mais algum tempo, ele escreve a primeira carta, né, às igrejas da Ásia, que é onde da Ásia Menor, que é onde ele cuidava, juntamente com outros apóstolos, né, mas ele cuidava especificamente de algumas igrejas, e ali ele coloca a questão de como viver, né, de como proceder, né, de como ser um cristão, de como se identificar como um cristão. Ele escreve a primeira carta de João, que a gente já estudou também. E vem na segunda carta, né, uma carta mais pequena, uma carta mais enxuta, né, e ele vem especificamente dizer nessa carta de que como você viveria, como você pode viver, né, na luz da verdade, né, como você pode viver na base daquela doutrina de que Jesus Cristo é o Messias de Deus, né. E nessa segunda carta, nós passamos, né, e vamos concluir hoje, por 3 pontos primordiais, que João estabelece no versículo 1 e 3, conhecer a verdade, que todo cristão deve conhecer a verdade, e que é possível, né, no versículo 4 a 6, andar nessa verdade, e hoje nós vamos ver como é permanecer nessa verdade, que é do verso 7 ao verso 13. E nós temos hoje como o versículo base, o versículo 9, a parte A, que eu vou ler. Todo aquele que avança e não permanece na doutrina de Cristo não possui a Deus. Então, é aquilo que eu acabei de falar. Então, ele está dizendo que nós devemos permanecer na doutrina, nos ensinamentos de Cristo. E qual é esse ensinamento, né? João coloca aqui que esse ensinamento é justamente as 3 provas que nós falamos na primeira carta. A prova doutrinária, que é conhecer a verdade, a prova social, que é a prática do amor, e a outra prova, que é a prova de obediência, né, que é a prova moral. Então, o João estabelece essas 3 coisas, a fé, o amor e a obediência, como regras de todo cristão, que nós devemos seguir. E de certa forma, os estudos que nós vemos trazendo aqui para você, de forma bem prática, nós vemos colocando para você que nos assiste, essa questão de como viver, como andar com Cristo, como viver na palavra. Então, João, nesse texto de 7 a 13, João faz uma transição dos crentes verdadeiros para os falsos mestres, né? Ele dá aqui o ponto, e a gente vai lendo versículo por versículo conforme for no andamento do estudo. Do trigo para o joio. Então ele vem tirando os falsos mestres de dentro dos cristãos verdadeiros, dos que obedecem aos mandamentos para os enganadores. Os enganadores não eram apenas hereges quanto à teologia, mas também pervertidos quanto à ética. Eles eram mais do que pessoas que ensinavam falsas doutrinas. Eles também conduziam as pessoas a uma vida errada. A verdade e a vida
caminham juntas, assim como a doutrina errada e a vida errada são irmãs gêmeas. Então, João, quando você ler esse bloco do texto junto, você vai perceber bem essa questão de que as pessoas eram enganadores, que as pessoas iam nas casas dos cristãos verdadeiros para tentar persuadir, para tentar enganar, para tentar dizer uma coisa a mais que o evangelho não tinha. Então eu destaco aqui 4 pontos desse texto, né? O primeiro é que o perigo de não olhar ao redor, né, que está no verso 7, vou ler. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. O apóstolo destaca aqui que não são poucos, mas muitos os enganadores que se movem mundo afora com o propósito de enganar os crentes. E isso acontece hoje também. Assim como os apóstolos foram enviados ao mundo para pregar a verdade, como missionários, assim esses falsos mestres tinham saído para ensinar mentiras, como emissários do diabo, o pai da mentira, o anticristo. Estes falsos mestres itinerantes, viajando pelas grandes estradas romanas da Ásia Menor, procuram ensinar o seu erro nas igrejas que visitavam. Do ponto de vista deles, eram missionários cristãos. No entanto, o ponto de vista do apóstolo João, né, eram impostores. O movimento intelectual e religioso chamado gnosticismo parece avançar largamente e não sem eficácia. Ele inclui um gnosticismo cristão, cujos representantes vêm das próprias igrejas apostólicas. Isso a gente pode ver lá na primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 19, pretendendo introduzir nas igrejas um cristianismo superior. Era nisso que residia a sua atração e perigo. Para o presbítero, que é João, né, que ele se denomina nessa carta como o presbítero, eles são enganadores. Não era um fenômeno isolado que poderia ser ignorado. O seu número era grande. Então essas pessoas, além de semear a mentira, o engano dentro da igreja, eles saíam ainda da igreja e iam para outras comunidades cristãs, né? Outras igrejas em casas, para fazer a anunciação das suas mentiras. O apóstolo fala que muitos enganadores têm uma forte consciência missionária. Sua zelosidade na divulgação não se limita a uma região pequena, né? Então eles não se limitavam a um lugar único. Existe um ditado popular que dizia que uma mentira dá volta ao mundo, enquanto a verdade ainda está calçando os sapatos. A natureza humana decaída deseja crer em mentiras e resistir à verdade de Deus. A palavra grega planos, enganador, se refere a uma pessoa que faz outra cometer atos errados e não apenas a terem opiniões erradas. João não tem medo de dar nomes aos falsos mestres. Aqui ele o chama não apenas de enganador, mas também de anticristo, ou seja, a pessoa que se opõe a Cristo para ficar no seu lugar. A heresia desses mestres era que eles não confessavam a Jesus Cristo vindo em carne. Eles negavam a encarnação de Cristo e, por consequente, negavam também a sua obra redentora e a sua ressurreição. O Cristo intelectual do gnosticismo não é o redentor do pecador, por intermédio da morte sangrenta da cruz. O gnosticismo pregava um falso Cristo, um falso evangelho, e seduziam pessoas a abraçarem uma falsa vida e nutriam uma falsa esperança. A razão pela qual encontrar tanta aceitação é que os enganadores abrem o caminho para a prática do pecado. Isso nós podemos ver lá em 2 Pedro 2:2. Os enganadores desviam as pessoas de duas formas. Primeiro, ensinando os preceitos. Nada de preceitos, nada de princípios. Eles eliminam os preceitos, né? Nada de mandamentos. Tudo é permitido, nada é proibido.
tudo é liberado, nada tem a ver. São essas as frases, as marcações das falas dos falsos mestres, dos enganadores. A segunda coloca os preceitos preceitos e mais preceitos sobre as pessoas. São enganadores, tornando o povo escravo de suas tradições. Atam fardos pesados sobre pessoas e desviam da liberdade e da graça. Esses enganadores procedem tanto no mundo quanto dentro da própria igreja. Eles são chamados não apenas de falsos mestres, também de enganadores e anticristos. Aqueles que negam a encarnação de Cristo são inspirados pelo engano e pelo anticristo. Nós vemos no verso 7. O prefixo anti significa no lugar de, e contra, eles não apenas negam a verdade, se colocam contra ela, mas também a substituem, apresentando outro Cristo que não é o Cristo Filho de Deus. Então você vê, irmãos, que esses falsos mestres fazem essas jogadas, essas substituições para com aqueles que eles estão conversando, seduzindo eles ao erro. Em segundo lugar, nós vemos no verso 8, o perigo está voltar atrás. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, para não receberdes completo galardão, para receberdes completo galardão. Repetindo, o versículo 8. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Aí o apóstolo João vem e diz: esse é o perigo de perder aquilo que já ganhou. Os falsos mestres diziam oferecer algo que não temos, que eles não tinham, quando na realidade tiram algo que já possuíamos. Os falsos mestres são enganadores e não pastores. Eles não entram pela porta do aprisco. O propósito dele é assaltar as ovelhas e deixá-las à mercê dos predadores. Os enganadores vêm para desviar os crentes das veredas da justiça. Por isso que o apóstolo fala, devemos nos acautelar, devemos tomar cuidado. O apóstolo João quer que seus filhos na fé recebam pleno galardão, em vez de serem espoliados, em vez de serem arrancados as coisas que já possuíam. Jesus disse para a igreja de Filadélfia, lá em Apocalipse 3:11, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então João diz aqui na segunda carta, e em Apocalipse ele reforça isso à igreja de Filadélfia. É preciso deixar claro que o pensamento dos apóstolos não é sobre a obtenção ou perda da salvação, que é uma dádiva gratuita, mas a sua recompensa ou galardão pelo serviço fiel. Um terceiro ponto é no verso 9, que o perigo de ir além. Então o verso 9 diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus, o que permanece na doutrina, esse tanto o Pai como o Filho. A palavra grega proagion é ir além. Talvez seja uma referência sarcástica ao caminho no qual os falsos mestres se orgulhavam de oferecer ensino avançado. O apóstolo João alega que eles avançaram além das fronteiras da verdadeira fé cristã. Os enganadores estavam oferecendo aos crentes uma versão mais avançada do cristianismo. E é o que muitas vezes acontece hoje. Nós vemos vários pregadores oferecendo uma coisa mais moderna no Evangelho. Eles tinham um discurso progressista. Eles prometiam algo que os crentes não possuíam. Eles falavam de um conhecimento místico, esotérico, superior ao conhecimento que os crentes tinham já. Eles falavam de experiências místicas e arrebatadoras que os crentes não haviam experimentado.
a pretensão dos falsos mestres de oferecer um cristianismo novo e melhor, eles estavam, na verdade, destruindo o verdadeiro cristianismo. Então o perigo aqui é ir além dos limites da palavra de Deus e acrescentar a ela novidades criadas no laboratório do engano. Os falsos mestres tinham ido tão além que deixaram Deus para trás, pois ao negarem Jesus Cristo veio em carne, perdiam também a comunhão com Deus. Ainda hoje há muitas religiões, como nós podemos ver por aí, que ainda você clica no seu celular, joga no Google, você vê um monte de tipos de religião, de tipos de cristianismos, entre aspas, que dizem crer em Deus, mas negam a Jesus. Estes arautos do engano querem elevar a religião não cristã ao nível do cristianismo, como vias alternativas para Deus. É preciso resistir fortemente a esses erros. Na fé cristã, devemos ser conservadores e não progressistas. Devemos permanecer na sã doutrina em vez de ir além dela. Avançar além de Cristo não é progresso, mas sim apostasia, assim regresso. O desenvolvimento do cristão não consiste em progresso além do ensino dado por Cristo, diretamente ou por meio dos apóstolos, como está registrado no Novo Testamento, mas sim consiste numa progressiva compreensão deste ensino. Então os irmãos conseguem entender a diferença da questão de você ir além do Evangelho e de você progredir dentro do Evangelho, né? É igual água rasa no tornozelo, aí você vai entrando no mar e vai se aprofundando mais na palavra de Deus. E não simplesmente montar no barco e andar e partir. Quando alguém avança e deixa a fé, esta pessoa regredirá e se verá diante da ruína espiritual. O verdadeiro progresso está sempre arraigado na doutrina de Cristo. Precisamos reafirmar a palavra de Deus é suficiente. Ela nos basta. A Bíblia tem a capa ulterior. Tudo o que tem para nós está revelado em sua palavra. Em quarto lugar, no versículo 10 e 11, nós temos o perigo de ir juntos. Então, o perigo de ir além, o perigo de ir junto. Vou ler os versículos. Se alguém vem ter conosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes dê as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se de cúmplice de suas obras más. O pano de fundo deste alerta do apóstolo tem a ver com a questão de hospitalidade dos pregadores itinerantes. Nós sabemos que naquela época era bem assim. Então Paulo foi hospedado por Lídia em Filipos, por Joção em Tessalônica, por Gaio em Coríntio e por Felipe em Cesareia. As pensões eram notariamente sujas e infestadas de pulgas. Era natural, assim, que os cristãos em suas viagens fossem hospedados nas casas dos membros das igrejas locais. A hospitalidade era uma prática recomendada na igreja primitiva, Romanos 12, 13. Praticai a hospitalidade. A palavra grega chairem, saudar, cumprimentar, traduzido em português, indica a entrada em comunhão com a pessoa saudada. E receber um falso mestre é de expressar a solidariedade com ele e com o que ele falava, com o que ele ensinava. Dar as boas-vindas a esses enganadores seria o mesmo que caminhar junto deles e ajudá-los nesse maligno propósito. Aqui cabe esclarecer 3 pontos importantes. Primeiro, João está se referindo a mestres da falsa doutrina e não a simplesmente aqueles que criam nela. Trata-se daqueles que estão enganjados na sistemática da disseminação de mentiras como dedicados missionários ao erro. Então aqui ele está falando que não era aquelas pessoas que estavam ouvindo, mas sim aqueles que estavam falando
dessas falsas doutrinas. O segundo ponto é que João está falando não só de uma visita oficial dos falsos mestres, também ao ato de estender boas-vindas oficiais. Isto inclui também tanto a hospitalidade particular quanto as oficiais boas-vindas à congregação reunida, como se eles estivessem indo na igreja e sendo recepcionados pela igreja. O terceiro que João alerta é: João está se referindo ao mestre de falsas doutrinas sobre a encarnação e não a todo e qualquer falso mestre, e a hospitalidade dada ao anticristo que não é proibida, que nos é proibida, né? Que nos é proibida. O motivo de não oferecer hospitalidade aos que não trazem a doutrina de Cristo é dar as boas-vindas a estes mestres do engano. Seria tornar-se co-participantes com eles e cúmplice de suas obras más. A heresia não é apenas um erro, mas também uma obra iníqua. Pode enviar almas à ruína eterna. Se não quisermos ser parceiros destes enganadores e cúmplices dessas obras iníquas, é preciso que não oferecemos nenhum incentivo aos que a realizam. Então, irmãos, nós vemos aqui que o apóstolo ele vem de uma forma bem enfática, que não é para acolher, não é para conversar, não é para chamar, não é para saudar essas pessoas que propagam o engano. Por quê? Porque isso os cristãos na época eram um pouco frágeis, como nós somos hoje nas igrejas. Então eles precisavam verdadeiramente, além da perseguição romana que existia na época, eles precisavam se reafirmar todas as vezes. Então João, ele envia os seus missionários, as suas cartas para essas comunidades para que elas pudessem se fortalecer e serem alertadas desses enganadores. Então João conclui a sua segunda epístola, a sua segunda carta, da seguinte forma. O apóstolo João conclui a sua segunda epístola assim, os versículos 12 e 13. Ainda tinham muitas coisas para vos escrever, não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir convosco e conversar-vos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos de tua irmã eleita te saúdam. João passa da instrução para o anseio pela comunhão. Não basta instruir os crentes. Para o apóstolo, ele anseia estar com eles, a fim de que a sua alegria seja completa. O cristianismo não é apenas conhecimento, mas também relacionamento. As demais instruções apostólicas seriam transmitidas não pela forma escrita, mas pela comunhão oral. O presbítero João, o último remanescente do grupo dos apóstolos, transmite à igreja destinatária as saudações da igreja remetente. Trata-se de uma igreja eleita saudando outra igreja eleita. O amor verdadeiro se comunica e se expressa nessas palavras. Então eu concluo aqui este estudo com o seguinte pensamento, né? Esse estudo da segunda carta eu estou concluindo agora com o seguinte pensamento. Esta carta é uma pérola que corresponde à sagrada. No entanto, não se deve esquecer que a sua ênfase principal é a necessidade de permanecer alertas. O mundo está cheio de enganadores. Então nós encerramos aqui esse estudo sobre a segunda carta de João, né? Espero que você tenha aproveitado, espero que você possa tirar suas dúvidas, né? Ler o texto bíblico é importante, aqui a gente foi lendo ele de forma espaçada, mas você pode ler ele de forma de uma vez só e depois assistir novamente a aula, né? Para que você possa ter uma melhor compreensão, uma melhor absorção do ensino de Jesus, do ensino de João, né? Então, semana que vem nós vamos entrar com a terceira carta de João, que é uma pequena, e nessa terceira carta nós vamos ver 3 personagens ali, e esses personagens são exemplos, né, de como existe vários tipos de comportamento dentro da igreja, né? Então, espero que você esteja sendo abençoado por esses estudos e que, se você gostou,
fortaleça o canal da igreja dando um like nesse vídeo e que até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.